Muito bem, pessoal, vou começar a leitura do terceiro capítulo, lembrando que Dr. Watson ficou muito impressionado, pois o seu companheiro conseguiu deduzir, mesmo estando longe, que o homem que estava espreitando do lado de fora era um sargento aposentado da Marinha. Começamos então o terceiro capítulo com o seguinte: O Mistério de Lauriston Garden. Confesso que fiquei consideravelmente assustado com a recente prova da natureza prática das teorias do meu companheiro. Meu respeito por seus poderes de análise aumentou tremendamente. Ainda existia certa suspeita espreitando em minha mente, no entanto, de que todo episódio foi pré-arranjado para me deslumbrar. Embora com que objetivo ele teria para querer me enganar estava além da minha compreensão. Quando olhei, ele já havia terminado de ler a nota e seus olhos assumiram um olhar vago, uma expressão sem brilho que mostrava abstração mental. Como você conseguiu deduzir isso? Questionei. Deduzir o quê? Devolveu ele de forma petulante. Ora, que ele era um sargento reformado da Marinha. Não tenho tempo para insignificâncias, respondeu bruscamente. Depois acrescentou com um sorriso. Perdoe minha grosseria. Você interrompeu minha linha de raciocínio, mas talvez não tenha problema. Então você realmente não foi capaz de ver que o homem era um sargento da Marinha? Não, de verdade. Foi mais fácil saber do que explicar como soube. Se lhe pedisse que provasse porque 2 mais 2 são 4, você poderia encontrar alguma dificuldade, ainda que estivesse certo do fato. Mesmo do outro lado da rua, pude ver uma âncora tatuada no dorso da mão do camarada. Isso está relacionado ao mar. No entanto, ele tinha uma carruagem militar e costeletas características. Então, temos a Marinha. Era um homem com pompa e certo ar de comando. Você deve ter observado a maneira que erguia a cabeça e balançava a bengala. Era um respeitável e estável homem de meia idade também, como parecia. Todos os fatos me levaram a acreditar que ele tinha sido um sargento. Incrível, bradei. Banalidade, disse Holmes, apesar de que sua expressão parecia denotar prazer ao ver a minha evidente surpresa e admiração. Disse agora há pouco que não havia criminosos, parece que estou errado, olhe isto. Entregou-me o papel que o comissário trouxera. Ora, isso é terrível! Exclamei enquanto passava meus olhos pelo bilhete. Realmente parece ser um pouco fora do comum, observou calmamente. Importa-se de ler em voz alta para mim? Esta é a carta que li para ele. Caro Sr. Sherlock Holmes, ocorreu um grave incidente durante a noite em Lauriston Garden, número 3, próximo de Brixton Road. Nosso homem de ronda viu luz ali por volta das 2 da manhã e, como a casa estava vazia, desconfiou que houvesse algo errado. Encontrou a porta aberta e na sala da frente desmobiliada avistou o corpo de um cavalheiro, bem vestido, que tinha no bolso cartões com o nome de Enoch J. Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houvera roubo e tampouco há sinais de como se deu a morte do homem. Há marcas de sangue na sala, mas nenhum ferimento no corpo. Não fazemos ideia de como ele entrou na casa vazia. De fato, o caso é um completo enigma. Se o senhor for até a casa a qualquer hora antes do meio-dia, vai me encontrar lá. Deixei tudo em statu quo até ter notícias suas. Se não puder vir, enviarei mais detalhes, e eu estimaria em demasia se pudesse fazer a bondade de amparar-me com sua opinião. Cordialmente, Tobias Gregson. Gregson é o policial mais inteligente da Scotland Yard, comentou o meu amigo. Ele e Lestrade são os melhores de um grupo podre, ambos são rápidos e enérgicos, mas convencionais de uma forma chocante. Têm uma animosidade mútua e são invejosos como moçoilas. Haverá alguma diversão se ambos estiverem investigando esse caso. Fiquei impressionado com a sua calma. Então não há tempo a perder, exclamei. Devo lhe chamar um carro? Não tenho certeza de que devo ir. Sou o preguiçoso mais incurável que já existiu, apesar de algumas vezes ser ágil o suficiente. Ora, essa era a chance que estava procurando.
Meu caro companheiro, o que importa para mim? Suponha que eu desvende o mistério. Pode ter certeza de que Gregson, Lestrade e companhia embolsarão todo o crédito. Isso é o que acontece quando não se é uma personagem oficial. Mas ele implorou por sua ajuda. Sim, ele sabe que sou superior e reconhece isso para mim, mas cortaria a língua antes de admitir isso para outra pessoa. Contudo, podemos ir e dar uma olhada. Vou trabalhar nisso nos meus termos. No mínimo darei algumas risadas deles. Vamos? Vestiu o casaco depressa e saiu a passos largos de uma forma que mostrou que seu caráter enérgico havia substituído o apático. Pegue seu chapéu, ordenou. Você deseja que eu vá junto? Desejo, se não tiver nada melhor para fazer. 1 minuto depois estávamos em um cabriolé alugado, seguindo rapidamente para Brixton Street. Era uma manhã nublada, com uma cerração espalhando-se sobre os telhados e assemelhando-se ao reflexo das ruas lamacentas abaixo. Meu companheiro estava no melhor espírito e tagarelava sobre os violinos de Cremona e as diferenças entre os Stradivarius e os Amantes. Quanto a mim, fiquei em silêncio, porque o tempo nublado e a melancolia do problema de que iríamos tratar deixaram meu espírito deprimido. Você não parece pensar muito sobre o que vamos enfrentar, disse eu, enfim, interrompendo a divagação musical de Holmes. Ainda não temos informações, respondeu. É um grande erro tentar teorizar antes de ter todas as evidências, atrapalha o julgamento. Logo você terá as informações, observei, apontando com o dedo. Essa é a Brixton Street e aquela é a casa, se não estou enganado. É mesmo. Pare, condutor, pare. Ainda estávamos a aproximadamente 100 metros do destino, mas ele insistiu em nosso desembarque, então terminamos a jornada a pé. O número 3 de Lauriston Gardens parecia infeliz e ameaçador. Era uma das 4 casas que ficavam na parte de trás da rua. 2 estavam ocupadas e 2 não. As desocupadas tinham 3 fileiras de janelas vazias e sombrias, salvo uma ou outra com catarata de cartazes de aluga-se nas vidraças. Um jardim cheio de plantas maltratadas e dispersas separava cada uma das casas da rua e era atravessado por uma trilha estreita e amarelada, consistindo de uma mistura de argila e cascalho. O lugar todo parecia cheio de lama, por conta da chuva que caíra a noite inteira. O jardim era delimitado por um muro de aproximadamente 90 centímetros de altura, com uma grade de madeira no topo. E recostado no muro estava um policial robusto, cercado por um pequeno grupo de desocupados que esticavam o pescoço e estreitavam os olhos na esperança de pegar algum vislumbre dos procedimentos do lado de dentro. Eu havia imaginado que Sherlock Holmes adentraria a casa de imediato e mergulharia na análise do mistério. Isso não parecia ser sua intenção. Com um ar de indiferença, que nessas circunstâncias parecia-me no limite da simulação, percorreu a calçada de um lado ao outro e observou vagamente o chão, o céu, as casas opostas e a linha de trilhos. Tendo terminado seu escrutínio, prosseguiu lentamente pelo caminho, ou melhor, pela orla de grama que o flanqueava, mantendo os olhos fixos no chão. Parou 2 vezes e em uma delas o vi sorrir e soltar uma exclamação de satisfação. Você não parece pensar muito sobre o que vamos enfrentar, disse eu, enfim, interrompendo a divagação musical de Holmes. Ainda não temos informações, respondeu. É um grande erro tentar teorizar antes de ter todas as evidências, atrapalha o julgamento. Logo você terá as informações, observei, apontando com o dedo. Essa é a Brixton Street e aquela é a casa, se não estou enganado. É mesmo. Pare, condutor, pare. Ainda estávamos a aproximadamente 100 metros do destino, mas ele insistiu em nosso desembarque, então terminamos a jornada a pé. O número 3 de Lauriston Gardens parecia infeliz e ameaçador. Era uma das 4 casas que ficavam na parte de trás da rua. 2 estavam ocupadas e 2 não. As desocupadas tinham 3 fileiras de janelas vazias e sombrias, salvo uma ou outra com catarata de cartazes de aluga-se nas vidraças. Um jardim cheio de plantas maltratadas e dispersas separava cada uma
das casas da rua e era atravessado por uma trilha estreita e amarelada, consistindo de uma mistura de argila e cascalho. O lugar todo parecia cheio de lama, por conta da chuva que caíra a noite inteira. O jardim era delimitado por um muro de aproximadamente 90 centímetros de altura, com uma grade de madeira no topo. E recostado no muro estava um policial robusto, cercado por um pequeno grupo de desocupados que esticavam o pescoço e estreitavam os olhos na esperança de pegar algum vislumbre dos procedimentos do lado de dentro. Eu havia imaginado que Sherlock Holmes adentraria a casa de imediato e mergulharia na análise do mistério. Isso não parecia ser sua intenção. Com um ar de indiferença, que nessas circunstâncias parecia-me no limite da simulação, percorreu a calçada de um lado ao outro e observou vagamente o chão, o céu, as casas opostas e a linha de trilhos. Tendo terminado seu escrutínio, prosseguiu lentamente pelo caminho, ou melhor, pela orla de grama que o flanqueava, mantendo os olhos fixos no chão. Parou 2 vezes e em uma delas o vi sorrir e soltar uma exclamação de satisfação. Muito bem, chegamos na página 33 do livro. Nós encerramos a leitura desse vídeo por enquanto. Estamos diante de um crime em que Sherlock Holmes foi chamado para tentar desvendar o enigma e óbvio que ele levou o seu amigo e companheiro Dr. Watson. Nos vemos no próximo vídeo, eu espero todos vocês.